Seja bem-vinda ao programa Dri Responde, onde eu aqui faço respostas descomplicadas para a minha audiência. Eu sou Adriana Brunelli, sou mentora para decoradores de eventos. E aqui no meu perfil eu ensino você a lucrar 3 vezes mais trabalhando menos. E um dos passos muito importantes para que você possa assim alcançar isso é você ter o seu fluxo de caixa muito bem alinhado dentro da sua empresa. Então, eu vou aqui já com a primeira pergunta, porque teve dúvidas, então eu quero esclarecer primeiramente sobre o que é fluxo de caixa, Adri. Qual que é a diferença disso tudo? Então, nós vamos por parte, tá? O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é que uma ferramenta essencial que você tem que ter na sua empresa, para que você possa gerir a sua empresa, para que você possa lucrar mais a sua empresa, para que você possa ter mais tempo também na sua empresa. Então, para a sua empresa de decoração, ela também necessita dessa ferramenta, para que você possa o quê? Controlar. O fluxo de caixa é o controle das suas entradas e as suas saídas. Por isso que muitas vezes tem pessoas que confundem. E o que eu quero explicar para você aqui, que o fluxo de caixa, ele não é algo complicado. Ele é descomplicado, até porque todas as ferramentas essenciais para você ter uma gestão, eu procuro trazer de uma gestão otimizada para você aqui no meu perfil. Porque eu já sei, decoradora, que você pode estar passando por um processo de multifunções. E isso é o que mais me preocupa. Porque se você quer ser uma decoradora de sucesso, lucrar 3 vezes mais, ter mais tempo para você, para sua família, para o seu cônjuge, para sua empresa, você também precisa ter uma gestão, porém uma gestão descomplicada, otimizada. E um dos passos que você precisa ter é o fluxo de caixa. E você consegue fazer isso de forma que você tenha essa gestão otimizada e também automatizada. O que quer dizer isso, Dri? Você ter ferramentas na sua empresa que você só depende do que? O que depende essa ferramenta de você? Colocar os números e ela te dá o resultado. Olha que magnífico é você ter uma gestão dessa forma, tá? Então aí, te explicando para você, decoradora, que também me fizeram essa pergunta, se daria para explicar, esclarecer, na verdade, o que é fluxo de caixa. Então aqui estou explicando o que é fluxo de caixa. E agora nós vamos falar de muitas coisas aqui que me perguntaram ontem, muito importante, que faz parte desse programa Dri Responde. Qual que é a diferença? Dri, qual a diferença entre fluxo de caixa e lucro? Olha lá, teve decoradora que tem essa dificuldade de entender. Dri, o que é fluxo de caixa? Então vamos lá. Fluxo de caixa, o que ele é? Ele é o controle. Eu até coloquei aqui, essa caixinha aqui, para você entender, tá? Então aqui, ele é o fluxo que vai estar aqui dentro dessa caixinha. Isso aqui nós vamos chamar de caixa. Fluxo de caixa é o que tem ali dentro. Então, o que acontece? Isso daqui você abre, coloca dinheirinho aqui dentro, certo? Tampa. Isso aqui, quando entra dinheiro, é o seu contrato que você vendeu. É de repente uma locação que você fez na sua empresa. Às vezes você fez um instagramável. Tudo isso é dinheiro que entra na sua caixa, tá? Aqui, ó, na sua caixa. Porém, existe um momento de entrada e existe um momento de saída. Aí você vai o quê? Pagar os seus custos. Aí você abre o seu fluxo de caixa, pega o dinheiro, faz o pagamento e fechou aqui. E isso é muito importante você prestar atenção nesse passo agora, para que você possa entender todas as oportunidades
que você tem de aplicar o fluxo de caixa na sua empresa. Isso é necessário para a sua empresa de decoração. E como a gente tem várias perguntas, e as perguntas que nós temos aqui, você vai conseguir entender o processo de tudo isso, tá? Então, o fluxo de caixa é o controle da entrada, o controle da saída, só que não é um controle que é só momentâneo, ele é o controle que gira o seu negócio. E isso você pode controlar hoje, amanhã, semana que vem, o ano todo, com antecedência. Olha a oportunidade que você está tendo de entender hoje a importância do fluxo de caixa na sua empresa. Vou dar um outro exemplo aqui, a decoradora que me perguntou. Vamos dizer, você vendeu um evento de 15 mil reais. Vamos lá. Entrou dinheiro no caixa, tá? Aí, você vai receber esse dinheiro dia 30 de outubro. Beleza? Você sabe que você vai receber. Porém, da primeira semana de novembro até o dia 10, você tem contas a pagar. E daí o que acontece? Você vai se programar para isso, tá? Então, você já recebeu e você tem uma programação. Isso é fluxo de caixa. Dri, e o que é lucro? Então, vamos lá. Você tem 15 mil aqui dentro. Você abriu, colocou 15 mil. Chegou dia 1º, você fechou. Dia 30 você recebeu. Chegou o dia 1º, você tem uma água para pagar. Então, tirei o dinheirinho da água. Aí chegou o 5º dia útil, você tem um funcionário, folha de pagamento. Aí você vai lá, tirou, pagou. Tá? Então, você está vendo que você está controlando para onde vai ser o dinheiro. Mas e o meu lucro, Dri? Aí que eu vou falar do lucro. Quando você coloca 15 mil reais aqui dentro, o seu lucro não é o que sobra. O seu lucro é o que você determina. Você não pode ficar nessa zona de conforto achando que sobrou isso, tá bom pra mim. Aí dos 15 mil, você pagou 14 de conta e sobrou 10%, nem 10% pra você. Aí você fica frustrada. Gente, eu cobrei 15 mil e me sobrou R$1.500. É muita responsabilidade, é muito trabalho para R$1.500. Tá errado isso? Não, jamais. O que você não pode é deixar de lucrar. Só que existe uma situação que acontece de você, decoradora, pode estar passando por isso, de você ir pagando e não preserva o seu lucro aqui dentro. E isso tem que ser calculado com antecedência. Então, tudo isso é um processo. Porém, hoje o assunto é o fluxo de caixa, tá? Para você ter lucro e saber o que é o lucro, é uma porcentagem desses 15 mil que você já aplica na hora da precificação, que você vai mandar para o seu cliente, antes mesmo que ele feche. Então, outra live, outro programa, eu explico melhor sobre isso. Porém, hoje é fluxo de caixa. Então, você conseguiu entender a diferença, decoradora? O que é fluxo de caixa? Você gerencia o dinheiro que você colocou dentro da caixa, tá? O que é lucro? É uma porcentagem do dinheiro que entrou aqui dentro, que é seu. É o seu lucro do trabalho que você tem uma empresa aberta. Então, ela tem que te dar lucros. Essa é a diferença. E essa porcentagem pode ser de 20, 25, 30, 40, vai depender de tudo que você gastou aqui dentro. Se você economizou, se você gastou menos, a sua margem ela aumenta ou ela diminui. Porém, você tem que ter um equilíbrio. Você não pode deixar à mercê das suas contas que ela vai te consumindo o dinheiro que você colocou aqui na sua empresa, que veio do mérito da sua empresa, do reconhecimento daqueles 15 mil que está aqui dentro, e deixar solto. Quando você for olhar dentro da caixinha, não tem nada para você. E daí vem a frustração, tá? Eu vou usar a caixinha aqui como nosso fluxo de caixa hoje para vocês compreenderem melhor. Vamos lá, próxima pergunta. Então, respondida aí qual a diferença do fluxo de caixa para o lucro. Eu anoto tudo o que eu recebi e que vou pagar. Está certo? Então, vamos lá. Não está errado, porém não está completo.
Você anotar, o que acontece? Você pega uma folha, uma agenda, no computador, uma planilha e você coloca lá. Isso é fato, tá? O que acontece? Vamos digitar aqui. Eu digitei aqui que eu gastei 3 mil reais com flores. Estou gastando. Eu só estou digitando. Então, quando você fala para mim, eu anoto, eu entendo que você só coloca em algum lugar o que está acontecendo, mas você não gerencia isso. Então, esse gerenciamento, ele tá constante. Olha aqui dentro, veja quanto que tem. Ah, tá, hoje é dia 22, tem aqui no meu caixa tanto. Amanhã, olha aqui dentro de novo o que tem. Tá, o que tem aqui dentro, amanhã, tem dinheiro para pagar semana que vem? O fornecedor? Nossa, tá faltando dinheiro. Então é aí que, por falta de gerenciamento antecipado, você sofre nos seus pagamentos. Então existem duas formas de você passar por esse processo, que também nós temos perguntas aqui para responder muito importantes sobre isso. Então, contas a pagar ou a receber, não é somente, ele influencia no caixa, sim, lógico, o fluxo de caixa depende do quê? Contas a pagar e contas a receber. Entrou o dinheiro, eu tenho contas para pagar e eu tenho contas para receber. Então, é as entradas e as saídas. Contas a receber, meu contrato. Contas a pagar, que está saindo, é as contas do dia a dia, os custos fixos e variáveis da sua empresa. Então, ele vai, essa anotação é um processo. Você não pode anotar e parar ali. Ele vai mais além o fluxo de caixa. Ele considera o quê? O impacto das contas no dia a dia da sua empresa. Ajudando você a planejar. Eu vou planejar quando o meu dinheiro entra e quando ele vai estar disponível para que eu possa pagar os meus custos e talvez fazer compromissos. Se eu não tenho, se eu não estou vendendo para isso, eu tenho que preservar os meus custos. Então, esse também é um dos erros, tá? O porquê, qual que é a causa? Por que às vezes me falta fluxo de caixa para que eu possa pagar? Venda. É uma das maiores causas. Por quê? Você se empolga muito quando está vendendo bastante e esquece da temporada que vende menos, ou um processo que pode estar acontecendo no mercado. Então, isso é a grande causa. Eu sou uma pessoa mal organizada? Será que eu não sou boa administradora? Depende dos fatores. Depende se você está se planejando com o seu posicionamento para que você venda, tá? Ou se o erro está no seu planejamento financeiro. Então, tem duas situações. Então, respondendo você, decoradora, que me perguntou, eu estou fazendo certo? Eu anoto contas a pagar e a receber. Se você está só anotando, falta você ir adiante. Dri, mas como que eu vou fazer? Às vezes você pode estar se perguntando, mas como que eu faço esse controle? Calma aí que nós vamos falar disso. Fica até o final que você vai entender como é feito isso. Esse controle, esse planejamento, esse fluxo de caixa na sua empresa. E isso é necessário. Não existe empresa sem fluxo de caixa, tá? Vou para a próxima pergunta aqui. Dri, eu vejo o saldo todos os dias da conta, mas ainda percebo que os meus pagamentos não batem com os meus recebimentos. Isso é uma grande dificuldade que várias decoradoras, e você decoradora, obrigado pela pergunta, né? E a clareza, porque aqui no Perguntas e Respostas, a gente traz aqui essa oportunidade de você, decorador, estar perguntando para que você tire as suas dúvidas, tá? E isso é muito importante, porque você fazendo uma pergunta vai resolver muitas dúvidas de muitas pessoas. Então, quer fazer pergunta? Toda segunda-feira eu abro caixinha nos stories e coloco um tema importante na vida da decoradora de eventos e na vida da empresária. A empresária passa por isso. Então, às vezes, ela não entende o processo, o porquê que está acontecendo com tudo isso. E daí ela se desgasta, ela se frustra, ela se acha assim uma péssima administradora
da empresa dela. Ela até se auto-pergunta, será que eu sou capacitada para isso mesmo? E você é. O que você precisa é ter conhecimento, e conhecimento eu deixo todos os dias aqui para você, tanto no meu perfil, tanto no feed, nos stories, e agora nos programas que a gente tem, o Dri Responde e também o Papo de Gestora, que é de segunda-feira. Então vamos lá. Por mais que você, tá, decoradora, esteja fazendo certo, não é errado, tem que olhar o saldo, sim, com certeza, mas ele não está completo. O que ocorre? Eu abro minha conta bancária, que também é o fluxo de caixa, ele faz parte do fluxo de caixa. Tem várias formas de você ver o seu saldo, tá? Você pode ver o seu saldo pelo seu computador, você fazer ali, o mais correto é isso, você ter um saldo, você ter toda a sua conta ali numa gestão otimizada, e tem a conta do banco e você bater as suas contas. E tem aquele caixinha, sabe aquela caixinha que você tem dentro do seu escritório, que tem ali um pouco de dinheiro, para que você possa, vai ali na padaria comprar um café, que nós vamos dar um café para o funcionário, ou vai buscar um prego, ou vai buscar um fitilho rapidinho ali no depósito, que não tem às vezes necessidade de você, às vezes você não tem o dinheiro na conta bancária, mas você tem ali um saldo dentro da sua gaveta. É uma forma. Então tem vários controles que você tem que fazer. Então, esses vários lugares que tem o seu dinheiro tem que ser todo planejado, administrado, tá? Então, não é somente olhar o saldo. Se você estiver olhando só o saldo e você só assusta quando está no negativo, você realmente está indo por um caminho muito doloroso. Você tendo fluxo de caixa, você vai controlar isso. Ele é essencial para que você possa administrar. E por que isso? Ele te dá um saldo, como eu disse, amanhã, depois da manhã, nos próximos dias, no ano todo. Você vai saber o que você tem a pagar e a receber. E se você tem a receber, se você vai ter saldo para pagar os seus compromissos. Então veja que a venda está muito ligado ao você ter a receber. Daqui 3 meses, você sabe quanto de conta você tem daqui 3 meses? Você não tem condições de olhar o seu saldo, vai dar negativo se você não tiver recebimento para fazer. Não, Dri, eu tenho, tá tudo certinho, o mês de dezembro, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o mês de março, já tá todas as contas aqui, eu já sei quanto que eu tenho que receber e já tá dando aqui. Um mês dá positivo, outro mês dá negativo, outro mês dá positivo, outro mês dá positivo de novo, e daí você vai contrabalanceando as suas contas. E existe essa possibilidade de você ter esse olhar no fluxo de caixa. Você abriu o mês de dezembro, opa, tá aqui. Mês de janeiro, puxa, tá fraco, não tenho muitos recebimentos. E você tomar ações para que você faça a venda, para que entre receita, entra dinheiro na sua empresa e você tire o seu lucro e você pague as suas contas, tá? Então, não é olhar o saldo. O saldo é uma ilusão, principalmente se você só fica feliz a hora que você vê positivo, que é o que a gente quer sempre. Porém, você precisa ver, o seu olhar tem que estar além disso, tá? Então, respondendo aí a sua pergunta. E vou voltar um pouquinho nessa pergunta. Quando você consegue visualizar a sua vida financeira para o futuro, você tem oportunidades de negociação, de renegociação, de você comprar mais ou comprar menos, preservando o quê? O seu tempo e o seu lucro. Porque você tem que preservar o seu lucro. Porque senão de nada vale a pena tanto sacrifício, tanto esforço. Lembra que ontem eu falei muito sobre o esforço? É você depositar o seu esforço no lugar certo. Então, é você fazer o planejamento dentro do seu fluxo de caixa, tá? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Dri, qual o resultado que o fluxo de caixa oferece? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Resultado de vida financeira muito mais equilibrada. Vida financeira que você se projeta, não é o seu cliente. Eu vou contar uma passagem na minha história.
Faz uns 10 anos atrás isso. Eu tinha um fornecedor chamado Roberto. Ele tinha uns móveis maravilhosos. Até hoje eu tenho esses móveis. E eles são móveis de duração mesmo. Eu tenho móveis dele de 20 anos. E assim, estão impecáveis. E ele foi um fornecedor que vendeu muito, muito, muito. E ele fazia qualquer negócio e entregava. Ele tinha muita fidelidade com a entrega dele. Presta atenção que vocês vão entender sobre isso. E eu fui uma das decoradoras que mais comprei imóveis na minha cidade dele. Tem muito essa marca dele nos meus móveis. E eram os móveis mais entalhados. E daí, teve uma época que ele desapareceu. E assim, nunca mais eu ouvi falar do Roberto. E daí, um belo dia, ele me aparece na empresa com um carrão muito bem arrumado, que eu até espantei, porque fazia muito tempo que eu não via. Eu falei, Roberto, você desapareceu, não sei o que e tal. Não, eu vim te trazer um catálogo maravilhoso. Eu falei, lá vem você com essa tentação de móveis aí. Nós sentamos, ele foi mostrando, e eu percebi que ele mudou totalmente a estratégia dos móveis dele. O modelo ficou mais atemporal, não ficou aquela coisa tão clássica daquele jeito que ele tinha, que já era maravilhoso. E daí nós começamos a conversar, e ele começou a contar uma passagem desse ano todo na vida dele. Ele falou, Adriana, eu quebrei. Olha lá a importância do seu fluxo de caixa. Eu quebrei não a empresa em si, porque ela tem um nome, mas internamente eu tive muitas dificuldades e eu tive que refazer a minha história porque eu não tinha fluxo de caixa. E eu vou explicar o porquê que era o erro dele. Ele chegava no cliente, que eu quero falar sobre isso para você, e o cliente... E daí, o que acontecia? Ele não tinha programação. Então, era um fio de bigode, vamos dizer assim, né? E o que acontecia? Às vezes existia atraso dos clientes, e com isso, ele esperava receber num dia, não esperava, as contas vinham, e daí ele atrasava as contas dele, tinha que pagar juro para banco, tinha que se virar nos 30 para arrumar, para pagar os custos dele, enfim. E o que ele falou para mim? Adriana, hoje eu selecionei meus melhores clientes, eu vim aqui porque eu sei para quem que eu estou vendendo, e hoje eu pus uma política de empresa na minha empresa. E sabe qual que é a política? Eu determino como o meu cliente vai pagar. Então, eu faço tudo para o meu cliente. Porém, quando chega na forma de pagamento, é a minha empresa que determina. E eu, às vezes, vejo pessoas falando assim, eu acredito que você pode também passar por isso, decoradora, do cliente falar assim, não, mas eu contratei o buffet, e o buffet vai receber só lá na semana. Eu já escutei isso. E daí eu fico me pensando, bom, existem duas situações. Ou o buffet tem um caixa muito grande, ele tem capital de giro para ele aguentar esse cliente, pagando todos os custos dele, mês a mês, ou realmente isso é um desespero. Porque não existe, daqui a um ano você não tem conta para pagar só daqui a um ano. Uma empresa tem todos os meses custos fixos para pagar. Então, existem essas duas situações. Se você tem caixa, se você tem capital de giro, que você possa, sim, aguentar, pega uma entrada aqui, daqui 8 meses você recebeu o restante, ótimo. Mas se você estiver começando, o que você precisa, você ainda não tem esse capital de giro, o que acontece? Você não tem condições de fazer isso. E a política da empresa, se você oferecer tudo de melhor para o seu cliente vê o seu posicionamento. O seu cliente vê a qualidade que você tem de entrega. Ele não tem nenhum receio de falar, não, eu não posso pagar assim. Existem umas exceções? Existe, mas quem que domina é o seu fluxo de caixa, não é o seu cliente. Então você tem que ter posicionamento até na hora de um fechamento de contrato. Mas, Dri, eu vou perder o cliente. Tá, olha lá. Eu quero falar sobre isso.
Mas eu vou terminar essa história para que você entenda que empresa não é uma instituição de caridade. Você tem seus funcionários, você tem seus freelancers, você tem sua água, luz, telefone todos os meses. E se você ainda não tem caixa para falar para o seu cliente, me paga agora 30% e o restante na festa, ou uma semana que antecede a festa, então você tem que desistir disso, porque senão você não vai aguentar. Você vai ficar pagando conta, juro, atropelo, suas contas vão totalmente atrasar, e o que vai acontecer? Quem vai ficar sem prestígio é você. Então isso é muito importante. Existem essas duas formas. E foi aí que ele falou, Adriana, sabe onde foi meu erro? Eu deixava tipo assim, quantas vezes ele falou, Adriana, fica a pé, você quer ficar a pé, você paga como pode. Olha como era a negociação. Então naquele momento, ele fez para mim, naquela época a gente usava muito cheques, né? Cheques predatados. Hoje é muito difícil a gente ver clientes ainda usando cheques. E daí o que aconteceu? Ele falou, eu trabalho agora assim, você me dá uma entrada de X%, perdão gente, e depois eu divido para você em 6 vezes, não era do jeito que eu queria, e eu que tinha que me programar para pagar. Você entendeu? Ele estourou, voltou com força total, e eu sei que depois ele foi embora para São Paulo e começou a fazer móveis lá. Então, isso eu tenho como exemplo, e ele falou isso para mim, e isso ficou marcado na minha vida. Adriana, a gente faz tudo pelo cliente, tudo, mas quando chega na hora do pagamento, nas formas de pagamento, tem que ter data e tem que ser do jeito do seu fluxo de caixa. Olha lá, como que você controla isso? Você tem um pagamento quinto dia útil, vamos dizer que dê dia 7, e você não tem recebimento daquele dia, porque você deixou a mercê a vontade do seu cliente pagar da forma que ele quer e que ele pode, sem um boleto, sem uma data em contrato, uma cláusula contratual que você coloca uma multa. Olha, se não pagar nessa data, vai ter uma multa de X. E cobrar a multa realmente. Ou de repente avisar ele pelo WhatsApp, né? Olha, querido, querida, tal, vence um boleto, estou te avisando, tal, porque o nosso financeiro é assim que funciona. Dá uma alertinha. Aí hoje nós estamos na geração do Pix, né? Do Pixinho. E o cliente esquece. Também é outro que não tem programação, não tem fluxo de caixa. O que acontece? A sua conta que você ia pagar, você vai pagar com juro. Porque o seu cliente, por causa de você, por causa da sua administração, por causa da sua gestão, você deixou ele atrasar. E o cliente não tem culpa. Mas ele é culpado sim, ele tem que entender os compromissos. Concordo plenamente, mas você facilitou o erro. Porque você é uma empresa e ele tem que te olhar você como uma empresa. Não como uma pessoa que está fazendo favor. Porque lá no dia você vai entregar o seu melhor pelo que ele te contratou. Você vai dar 200% em cima disso. Então veja que essa história para mim foi um ponto de partida, de eu olhar para o meu negócio de forma diferente. Então hoje eu pergunto para o meu cliente, olha, eu tenho a data 5, 10 e 20. Qual que seria a melhor data para você? Aí ele pensa, poxa, eu já tenho que falar uma melhor data. E se ele falar assim, Dri, eu recebo no dia 25, pode ser no dia 30? Claro, você fez uma programação dia 30. E em cima dessa programação, depois de alguns dias, você vai começar a fazer a programação dos seus pagamentos. Veja como fica muito mais organizada a sua vida. Olha o resultado que você tem sem estresse. Você está se planejando com o seu fluxo de caixa. Você vai olhar dentro, dia 30 tem recebimento. Então, eu tenho aqui isso para pagar. A roda vai. Certo? Lógico que você tem que ter venda. Se você não tiver venda, seu fluxo você vai olhar e vai estar negativo. Então, isso são os resultados e um exemplo aí de histórias que eu vivi e vi sucesso depois com essa atitude desse empresário também. Então, nós sabemos que nós, empresários, passamos por certas situações. Só que o posicionamento de empresa, política de empresa, ninguém mexe. A sua política, qual que é? Não, Adriana, eu trabalho dessa forma. Adriana, eu deixo meio à vontade. Tá, e depois? O que vai acontecer? Alguém vai sair prejudicado. Vai ser você. Tá? Então, vamos aí ter esse fluxo de caixa
E essa é uma solução para você determinar a política da sua empresa. E você fala, ó, nossa política de empresa, nós trabalhamos com boleto, nós trabalhamos com Pix programado e nós alertamos, até dá uma ligadinha para você, porque às vezes na correria você pode, por ser um Pix, né? Ou você se programa no banco. Entendeu, gente? Então, ou alguns lugares trabalham com cheque? Trabalham. Cheque estelionatário. Aí vai depender de cada empresa e região e cidade que você está, tá? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Fluxo de caixa é muito complicado para mim. Não tenho tempo para aprender isso. O velho tempo, né, gente? O tempo já tá ficando velho, de tanta gente falar de tempo aqui. Bom, eu sei, eu entendo plenamente, tá? Que você, decorador, tem uma rotina multifuncional. Mas eu vou te dizer uma coisa, o erro já está aí. Você não tem o porquê ser multifuncional. Ensino aqui todos os dias. Mulher de negócio que fica muito focada na produção, no multifunção, você não ganha dinheiro. Você tem que pegar os seus esforços, dividir os seus esforços, parar com essa situação de autoconfiança demais, confiar em delegar e vir para o mundo dos negócios. Então, o mundo de negócio é estratégia. Então, essa rotina sua é extremamente agitada. Por quê? Porque você ainda está no modo piloto, no modo multifunções. Então, primeiro, você tem que arrumar isso. Segundo, fluxo de caixa é a coisa mais maravilhosa que existe. É delicioso, é saboroso. Você entender que você nem precisa estar presente para isso. Olha lá, outra função que você pode delegar. E você ter o controle. Tá? Então, isso de você estar assim, muito com medo, porque você não tem tempo. A gestão otimizada, quando eu decidi abrir esse perfil e trazer gestão para as empresárias de decoração, porque eu sei a dor de uma empresária talentosa, que não tem tempo para as coisas. Então, aqui no meu perfil, eu ensino você a ter uma gestão otimizada. O que é uma gestão otimizada? Onde você vai otimizar tempo para você. Você não precisa demandar tanto tempo da sua vida e que você gera lucros para a sua empresa. Isso é. Tá? Então, a boa notícia é que você não precisa ser uma especialista em finanças. Para entender a base, o básico, o que eu estou ensinando para vocês aqui é o básico que resolve. Eu sempre uso o termo, né? Arroz e feijão tem substância. Arroz bem feitinho, um feijão bem feitinho, você come que você não... Você fica assim, nossa, eu comeria isso aqui. Você não precisa ter preocupação que você tem que ser uma especialista. Não precisa, você precisa ser uma gestora do seu negócio. Então, o tempo, o fluxo de caixa te otimiza tempo. E quando ele é aplicado com automação, né? Automático, na verdade, não é automação. Automático, você tem ferramentas que você digita e ele já te dá o resultado. Veja, você não vai ter que escrever, você não tem que ir lá no caderninho, você não tem que ir lá digitar no seu computador. Todos os resultados, todos os números, na gestão otimizada, você vai ter isso com fluidez. Você vai olhar hoje, você vai ter um funcionário de confiança que você pode colocar e falar assim para ele: eu quero saber como está o meu caixa da dia tal. Dia 20 de novembro, você vai conseguir ver. Entendeu? Não é o saldo, não é só anotação. É uma forma de você gerir esse sangue, né? Como fosse um corpo humano, esse sangue andando dentro de você, subindo e descendo, tá? Então, não pense que ter finanças, ter financeiro, você precisa ser um especialista. Não, que vai te roubar tempo, que você não tem tempo para isso, você tem. Primeiro se organiza, delega, pratica, ensina. E você vai ter uma gestão aí de fluxo de caixa perfeito na sua empresa. Vamos para a próxima aqui. Eu não preciso de fluxo de caixa, olha lá. Porque sei que meu negócio está indo bem. Ótimo! Só me incomodou você dizer que você não tem fluxo de caixa. E eu vou explicar isso
para você que talvez você não está enxergando. Tem um tapete na tua frente, um buraco debaixo dele e você vai cair se você não escutar isso. Eu fico muito feliz de saber que o seu negócio tá bombando, tá indo. Porém, o que acontece? Deixa eu só voltar aqui, porque a minha equipe tá chamando aqui. Bom, o que acontece quando você tá acreditando que você não precisa de fluxo de caixa? Você não tá prevendo, tá? O que você tá vendo no futuro. Você tá vendo só o presente, porque o fluxo de caixa te vê o futuro. Porém, o fato de você estar vendendo bastante numa certa temporada do ano faz você acreditar que você está bem, que a sua empresa não precisa de um controle. E é aí que existe um engano. E eu falo porque um dia eu também fiz isso. Eu estava vendendo. Estava ótimo. Eu olhava no meu saldo. Quanto tem de saldo? Eu olhava no meu fluxo de caixa. Não tinha fluxo de caixa. Não tinha. Porque se eu tivesse, eu deixaria de ter cometido erros na época. Então, o que está acontecendo? Toma muito cuidado, tá? Quando você, decoradora, você vê muito dinheiro entrando, tá? O que acontece? Você fica naquela ilusão que você está muito bem. E daí, você gasta. E quando você gasta, sem um planejamento, um fluxo de caixa, que você olha o que vai acontecer lá na frente. Hoje eu estou bem, mas daqui 3 meses, como que vai ser a minha empresa? Você vai viver sempre assim no achômetro? O fluxo de caixa dá essa possibilidade para você não cair nessa. Então você está vendendo super bem agora. Daqui 6 meses você sabe se você vai estar vendendo bem? Não, então existe 2 erros. Você não vê o futuro e pegar o dinheiro que você está ganhando agora e gastar. E o que seria o ideal? Quando você está ganhando, você tirar uma porcentagem do lucro. Lembra do lucro que a gente conversou lá em cima, a diferença? E você resgatar uma parte daquele lucro e guardar como capital de giro. Aí é o oceano azul. Você olhar naquele mês que está fraco, que você sabe que é um mês que as pessoas não vão vender tantas festas, dependendo, fazer tanta festa, dependendo do seu nicho, tá? E de repente você mexe com formatura universitária. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho até hoje e trabalhei muito com formatura. Então, a formatura universitária, o que acontece? Janeiro, fevereiro, março, abril, já cheguei a fazer maio. E para tudo. Aí fica junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, sem formatura universitária. Aí dezembro é mais ensino médio, né? Formatura. E o que acontece? Ali você está bombando. Você vendeu. E tá aí os outros meses. Então é a hora de, ali onde você vendeu bastante, você priorizar os outros meses. Porque está sendo trabalhadas as vendas ali. Então você se engana quando você tem muito dinheiro numa fase da sua vida, num mês, e não preserva, não faz o seu fluxo de caixa para controlar isso no momento que você pode passar por uma situação menor, tá? De vendas no mercado. Então eu só quero te adiantar isso. Faça o fluxo de caixa, mesmo você vendendo e achando que não está precisando. Esse seria o meu conselho para você. Bom, vamos lá. Para a próxima pergunta aqui. Eu não sei fazer fluxo de caixa. Acredito que faço errado. Pode me ajudar? Claro. Estamos aqui para isso. Bom, vamos lá. Eu vou dizer 5 formas que você pode estar fazendo e são indícios que você está fazendo errado o seu fluxo de caixa. Então vamos lá. Primeiro, na hora do fechamento do contrato, você deixa o seu cliente à vontade para ele pagar da forma que ele puder, da forma que ele quiser, no dia que ele lembrar que vai te pagar. Segundo, não anotar os pequenos gastos,
Ah, eu fui lá na padaria e comprei 5 pães aqui que eu estava com vontade, eu e o pessoal do escritório e tal, vamos dizer assim. Você coloca aquilo, ah não, vou anotar isso aqui não. E de pouquinho em pouquinho, você vai ver um furo tremendo, tá? Porque você abriu a caixinha, você tirou o dinheiro daqui dentro, mas não anotou. O que vai acontecer? Furo no caixa. Aí você fica desesperada achando que quem realmente não anotou aqui não foi você. Você acaba esquecendo, né? No dia a dia, pega um dinheiro aqui, ou passa um piquezinho ali, aí até você achar, olha com quanta coisa que você dá mais trabalho para você. Fazer compras sem programação. Muito errado isso. Como que você programa comprar um móvel se você nem sabe se você vai ter dinheiro para pagar lá na frente? Então não faça isso. Quarto, não saber negociar e principalmente renegociar. Adri, por que renegociar? Porque pela falta de fluxo de caixa ou pela falta da venda que você não se programou há meses atrás, que você não tinha, você necessitar de você ligar para um fornecedor ou por algum motivo, algum custo que você tem na empresa, você renegociar para que você possa encaixar o seu recebimento com a sua saída. Isso é um erro gravíssimo, tá? Ah, mas eu fico chateada. Claro, mas existem formas de você renegociar, de deixar o seu fornecedor ciente da sua integridade e da sua idoneidade. Converse. O seu fornecedor sabe o quanto que você luta ali e quanto você também dá lucro para ele. Não é só ele que dá lucro para você. Inverta a situação. Não olhe para o fornecedor como só ele que te ajuda. Não, a sua empresa, ela tem um sistema dentro dela que gere dinheiro, tanto para o seu fornecedor, como para o país, para a família. Então, olha para a sua empresa como uma empresária. Não, eu vou conversar com o meu fornecedor. Eu gasto com ele 50 mil reais de flores por mês. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu tinha tanta festa, que era 50, 60, 70, 100. Então, não é possível eu não ter crédito para conversar com o meu fornecedor, explicar a situação para ele que está acontecendo. Isso é papo de empresário, tá? Então, se o seu fornecedor ele é um empresário, ele vai entender a situação e ele também vai ter que ter caixa, tá? Para que ele também possa te ajudar nesse momento. E daí, de comum acordo, paga uma porcentagem, um reajuste, uma correção, que é super interessante também para o fornecedor você falar isso. Então, aprenda a renegociar. Tire de você, mostre que você é uma empreendedora, você é uma mulher de negócio. Você tem que ter diálogo com os números. E acreditar que o fluxo de caixa não é importante quando você está vendendo bem. Que é o que nós acabamos de falar aí na pergunta da nossa decoradora. Mas eu não vou deixar você aqui só com os problemas, tá? Só com os jeitos, as formas erradas que você pode estar aí fazendo. Eu quero deixar aqui também para você uns 5 passos que você possa começar a fazer hoje na sua empresa, para aplicar de forma certa, correta. E por que isso? Por que o fluxo de caixa? Por que o planejamento? Porque ele vai te dar mais lucro, vai te dar mais tempo e mais qualidade, saúde financeira da sua empresa e a sua também. Então vamos lá. Começar, até anotei aqui para você, tá? Que me fez essa pergunta. Comece por colocar uma política na sua empresa. Política do quê? Datas de recebimento. Fale para o seu cliente, olha, nossa política de empresa, nós temos dia tal, tal, tal. Qual a melhor data que se enquadra no seu planejamento financeiro? Ele já sabe que ele tem que escolher. E daí, lógico, se ele quiser fazer uma segunda proposta, olha, pode ser tal dia, você já determinou, coloca no contrato. Porque ali, estando no contrato, não tem como ele argumentar que, eu não sabia, eu esqueci de perguntar para você. Não, tá ali. E daí você viu que o cliente, ele atrasou, ou isso aqui, você dá uma ligadinha, fala, olha, venceu o seu pagamento, ou que seja,
uma pessoa que trabalha para você no seu escritório, tá? Que seja a pessoa auxiliar. 2, faça a sua programação sempre 3 a 5 dias após o seu recebimento. A sua programação de pagamento. Você recebeu hoje, se programa para pagar daqui 5 dias. Te dá um fôlego, porque daí você tem uma margem, caso aconteça algum imprevisto de um cliente não te pagar. Tá? 3, quando você olha o seu fluxo de caixa, você tem que olhar para ele a longo prazo. Para que você possa o quê? Ter metas de venda e programação. Eu vou olhar para o meu fluxo de caixa daqui 3 meses. Eu abri o meu fluxo de caixa. Está aqui na minha tela. Como que está todo o meu fluxo? Como que está o mês de janeiro? Nós vamos começar o ano. Com quanto que eu vou começar mês de janeiro? Tá? Então isso é muito importante. Eu tenho venda? Eu tenho recebimento? Quantas festas eu preciso vender para pagar essas contas e tirar meu lucro? Então, planejamento. Se você não quiser, olha lá. Se você não quiser depositar a sua energia, Dri, eu quero depositar a minha energia, o meu foco, a minha estratégia em outro lugar. Eu não quero ficar no financeiro. Nada de errado com isso, mas você precisa entender o processo. Até para que você possa olhar, gerenciar, ver se tudo está indo conforme você espera. Então, contrate um auxiliar para você, um auxiliar financeiro, ou até mesmo um financeiro, porque ele vai te dar resultado. Você vai estar ali, vai pedir um relatório, aí sim você pode pedir um relatório semanal, mensal, não deixar para ver todas as suas contas no final do mês, tá? Então, se você não quer focar a sua energia, você acha que você focando a sua energia num atendimento, na sua criatividade ou no seu posicionamento, vai te dar muito mais resultado para você e para sua empresa, te dá tempo, te dá mais lucro, porque esse é o objetivo aqui do perfil, te dar lucro e te dar tempo, tá? Faça isso tranquilamente. E quando você estiver com o fluxo de caixa em alta, não deixa ser levado pelo entusiasmo de fazer compras excessivas. Veja se o seu fluxo de caixa está te permitindo você fazer isso. Se planeje. E com isso, construa um capital de giro, que outra live eu falo sobre isso. O que é o capital de giro? É quando você pagou todas as suas contas, sobrou o seu lucro, e dentro desse lucro você tira uma porcentagem para que ele fique, é uma reserva. Caso você passe por um período sem venda, aconteceu alguma coisa no país. Veio uma pandemia, veio uma mudança das leis, tá? Não, eu tenho um caixa aqui que eu consigo, se eu não vender nada, eu consigo pagar os meus custos. Tá garantido aqui. Então, isso sim é você ter inteligência para que você possa focar, ser uma empresária, focar no lugar certo, sair daquele modo piloto e olhar para o seu negócio, aonde ele realmente vai te dar lucro e tempo para você. Então, se você quer entrar em uma jornada, tá? Uma jornada acompanhada comigo, entre no fluxo de caixa. Ele vai te dar passos para que você, sim, lucre 3 vezes mais e trabalhe menos. E se você não me segue ainda, me siga e curta esse vídeo para que você possa receber mais informações importantes como essa. E como funciona, vou explicar novamente aqui. Toda segunda-feira eu abro uma caixinha, coloco um tema, e se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, manda que a gente vem aqui, a Adri responde. E até terça-feira que vem.